Olá! Nesta aula iremos falar sobre operações com mercadorias, custo específico e PEPs. As operações com mercadorias é a forma de controlar o estoque pelo inventário permanente com os processos de custo específico e o PEPs, primeiro a entrar, primeiro a sair. Também chamado nas iniciais em inglês FIFO, First In, First Out. Vão complementar a cadeia de conhecimento. Nesta aula, veremos também o inventário permanente, que apesar de sua complexidade em relação ao inventário periódico, é mais utilizado pelas grandes empresas. O conhecimento do inventário e seus métodos de custo são importantes, pois eles influenciam as demonstrações contábeis, o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício, impactando em decisões futuras da empresa, positivamente ou negativamente. Apuração contábil. Os lançamentos contábeis, utilizando os mecanismos de débito e crédito, se constituem uma apuração contábil que deve ser usada tanto no inventário periódico como no inventário permanente, escriturados nos livros Diário e Razão. O Decreto 3.000 de 99, que regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre Renda e Proventos de qualquer natureza, em seu artigo 292, ressalta o seguinte: Decreto 3.000 de 1999, artigo 292. Ao final de cada período de apuração do imposto, a pessoa jurídica deverá promover o levantamento e avaliação dos seus estoques. O artigo 292 determina que sejam feitos o levantamento e avaliação do estoque da empresa, também chamados inventário. Vamos ver o que o artigo 293 do mesmo decreto diz. Decreto 3.000 de 1999, artigo 293. As mercadorias, as matérias-primas e os bens em almoxarifado serão avaliados pelo custo de aquisição. Conheceremos diversos sistemas e critérios de inventário usados pelas empresas comerciais a fim de controlar os seus estoques e os respectivos custos. Quando realizamos o controle de estoque somente no final de um período, que normalmente corresponde a um ano, dizemos que o inventário é periódico. Quando realizamos o controle continuamente, dizemos que o inventário é permanente. Neste estudo, daremos ênfase ao controle permanente de estoques de mercadorias. Dentro do sistema de inventário permanente, a companhia mantém um controle contínuo sobre as entradas e saídas de mercadorias, em quantidades e valores, de forma que a qualquer momento pode dispor da posição atualizada dos estoques e dos custos das mercadorias vendidas, já que muitas empresas dispõem de sistemas integrados que geram essas informações a qualquer momento. Inventário permanente. O inventário permanente, assim como o inventário periódico, é um sistema de avaliação de estoques usados como forma de controle. Porém, não há necessidade de uma contagem física no local de cada estoque no final de cada período, pois o controle acontece permanentemente. Após a realização de cada venda, o custo das mercadorias vendidas é facilmente calculado, e isso é possível através da ficha de controle de estoque utilizado para cada tipo de mercadoria. A vantagem do inventário permanente é que ele irá nos apontar quanto temos em mercadoria em nosso estoque. Qualquer diferença encontrada entre o inventário permanente e a contagem física demonstrará falta de mercadorias. Outra vantagem do inventário é que ele fornece informações que permitem ao departamento de compras
a adquirir as mercadorias necessárias para o estoque e, contudo, evitar a perda de descontos potenciais e a ocorrência de gargalos na produção, devido à falta de matérias-primas, evitando custos de máquinas e pessoal parado. Vocês sabem se as pequenas empresas podem controlar seus estoques por esse método de inventário permanente? Vamos ver. Sim, as pequenas empresas podem utilizar esse método também. Na verdade, todas as empresas deveriam utilizar o método de controle permanente de estoque, pois isso traz segurança, que o custo está sendo aplicado de forma correta e também evita os possíveis erros que acontecem nos levantamentos periódicos. O controle permanente deve ser feito sempre que houver uma entrada de mercadoria, a compra, ou a saída, ou no caso a venda. Então, esse registro deve ser constante, permanente, continuamente, nunca deixando para depois que isso seja feito. Geralmente, micro e pequenas empresas trabalham com inventários periódicos. O sistema de inventário permanente é de grande valia para as empresas de grande porte, pois demandam a necessidade de controlar o estoque de forma mais analítica em virtude do grande volume apresentado, buscando assim conhecer com mais detalhes os resultados brutos. Isso faz com que essas empresas utilizem com mais frequência o inventário permanente. É um sistema adequado sob a ótica gerencial em virtude de oferecer após cada venda de mercadorias o controle do custo das mercadorias vendidas e do resultado com mercadorias. Vamos ouvir uma dica do contador sobre o que observar no controle de estoque permanente, a fim de melhorar o processo nas empresas que o adotam. Deve-se observar, principalmente no controle permanente de estoque, o registro das entradas, verificando se estão corretas em quantidade, classificação e valor. Também deve tomar cuidado com a forma de apuração do custo. Como nós observamos, o controle permanente ele é efetuado pelas grandes empresas. Mas nada impede que uma empresa de pequeno porte também o utilize, fazendo com que sempre seja registrado a cada operação a sua entrada de mercadoria ou a sua saída de mercadoria. Nesta representação gráfica, as operações com mercadorias nos indicam que podemos fazê-las através do inventário periódico ou inventário permanente. O inventário periódico pode ser obtido de duas formas: através da conta mercadoria mista ou pela conta mercadoria desdobrada. O inventário permanente é obtido através do sistema de controle de estoque efetuado pelo custo específico, PEPs, UEPs ou custo médio. Vamos ver a seguir, com detalhes, quais os critérios que poderão ser utilizados no sistema de inventário permanente. Vamos começar falando de custo específico. Como o próprio nome já nos diz, é específico. Não há necessidade de cálculo, pois não é a primeira mercadoria que entra, a primeira que sai, ou a última mercadoria que entra, a primeira que sai, ou ainda uma média gerada a cada compra com valor diferente, gerando o custo médio. Porém, é o valor que está na mercadoria, específico, sem cálculo. Geralmente é usado quando o valor é significativo, como, por exemplo, imóveis, automóveis com objetivo de revenda, obras de arte utilizada para revenda, pode ser identificado também como preço específico, pois significa valorizar cada unidade do estoque ao preço efetivamente pago para cada item especificamente determinado. É usado somente quando é possível fazer tal determinação do preço específico de cada unidade em estoque, mediante a identificação física ou número de série único por produto, como no caso de revenda de automóveis novos ou usados. Esse método normalmente
só é aplicável em alguns casos em que a quantidade e o valor ou a própria característica da mercadoria ou material o permitam. Na maioria das vezes, é impossível ou economicamente inviável. Caso seja possível fazer a determinação do preço específico de cada unidade em estoque, deve-se dar baixa a cada venda, não pelo valor de venda, pois a venda é apenas um dos fatos geradores que estimula a saída do estoque pelo preço específico. Dessa forma, quando se utiliza este método, o estoque final é a soma de todos os custos específicos de cada unidade ainda existentes. E o custo da mercadoria vendida do período será a soma de todos os custos específicos de cada unidade retirada do estoque para a venda. Vamos ver um exemplo. Imagine que no início de um período, março de um determinado ano, uma empresa revendedora de carros usados tem num galpão 10 automóveis usados, adquiridos de uma frota de táxi por 26 mil cada um. Este era o estoque inicial. No decorrer do período, 15 de março do mesmo ano, foram comprados a prazo mais 6 automóveis de outra frota por 30 mil cada um. Depois, 25 de março do mesmo ano, são vendidos 4 automóveis a prazo por 32 mil reais cada um. 2 pertencentes ao lote inicial e os outros 2 adquiridos no período, através das compras. Nesse caso, a baixa será dada pelo valor específico da compra de cada um. O custo das mercadorias vendidas é igual ao valor do estoque inicial mais as compras líquidas menos o estoque final. O estoque inicial é igual a 10 unidades vezes o preço de cada unidade, 26 mil, que totaliza 260 mil. As compras líquidas são iguais às 6 unidades adquiridas multiplicadas pelo seu preço unitário, 30 mil, totalizando 180 mil. O estoque final é composto pelas mercadorias que sobram em estoque, que são 8 unidades a 26 mil cada uma, mais 4 unidades a 30 mil cada uma, totalizando 328 mil. E o custo da mercadoria vendida igual a 112 mil. Observe que a baixa da mercadoria se dará pelo valor específico de cada um. Vejamos os seguintes razonetes. O estoque inicial no valor de 260 mil mercadorias, as compras no valor de 180 mil em mercadorias e fornecedores, vendas por 128 mil nas contas clientes e vendas, custo das mercadorias vendidas no valor de 112 mil nas contas custo das mercadorias vendidas e mercadorias, a transferência para a conta resultado com mercadoria no valor de 128 mil nas contas venda e resultado com mercadoria, e o valor 112 mil nas contas resultado com mercadoria e custo de mercadorias vendidas, gerando um lucro de 16 mil. Esta é uma ficha de controle de estoque dividida em 4 partes: a data, a entrada, a saída e o saldo. A entrada, saída e saldo são divididos em quantidade, valor unitário e total. Toda a movimentação do estoque, entrada ou saída, será registrada na ficha de controle de estoque. Podemos identificar o estoque inicial no valor de 260 mil, as compras, entrada, no valor de 180 mil, o custo das mercadorias vendidas, na saída, no valor de 112 mil, e o estoque final no valor de 328 mil. Vamos falar agora sobre o custo PEPS.
Quando falamos que o método de avaliação do estoque é o custo PEPS, ou primeira que entra é a primeira que sai, estamos nos referindo às entradas e às saídas de um estoque, que acontecem da seguinte forma. A primeira mercadoria que entrou no estoque tem que ser a primeira mercadoria a sair do estoque para a venda. O referencial para saber qual foi a primeira compra a entrar e qual é a primeira compra a sair é a data de aquisição de cada compra. Este método, PEPS, consiste em ter sempre, numa economia inflacionária, o valor do custo das mercadorias vendidas menor, do estoque final maior e do resultado com mercadorias maior. Isso acontece em virtude de termos as saídas do estoque pelos menores preços, admitindo-se que os preços vão aumentando com o decorrer dos dias, gerando assim um custo de mercadorias menor. Consequentemente, a cada custo menor, tem um lucro maior. Este método é aceito pela legislação fiscal do Brasil. Quando falamos em economia inflacionária, nos referimos aos preços que aumentam com o decorrer do tempo. PEPS é um método de controle de estoque que significa primeiro a entrar, primeiro a sair. A sigla deriva do inglês FIFO, First In, First Out. Neste método, as primeiras aquisições de mercadorias serão as primeiras a serem baixadas, ou seja, à medida que ocorre a comercialização, a baixa é feita a partir das primeiras compras, permanecendo no estoque as adquiridas mais recentemente. Ao contrário disso, nos deparamos com a economia deflacionária, que é a diminuição dos preços com o transcorrer do tempo. Neste caso, pelo método PEPS, o que sai do estoque gera um custo maior, pois a primeira mercadoria a entrar no estoque é a compra mais antiga pelos valores mais altos, é a primeira também a sair do estoque. O que sobra no estoque final é a compra mais recente. Foi comprada por menor preço. Por isso, o estoque final é menor, pois a compra de maior valor foi retirada do estoque. Em decorrência dessa situação, o resultado com mercadorias é menor. Se houver estabilidade na economia e os preços se mantiverem, os valores apresentados no estoque final, apurados no custo das mercadorias vendidas e no resultado com mercadorias, serão iguais para qualquer método, PEPS, WEPS ou custo médio. Vejamos um exemplo. Sabemos que o estoque inicial da companhia comercial Casca Mole era de 80 unidades da mercadoria XYZ, a R$ 16 a unidade. No decorrer do período, houve as seguintes transações. No dia 1º de abril de um determinado ano, compra à vista em dinheiro de 120 unidades, a R$ 18. Dia 1º de maio do mesmo ano, compra à vista em cheque de 100 unidades, a R$ 19. 15 de maio do mesmo ano, venda a prazo de 240 unidades, a R$ 32. E no dia 1º de junho do mesmo ano, compra a prazo de 100 unidades, a R$ 23. Não houve ICMS de compra e venda. Com esses dados, calcule o custo da mercadoria vendida, o estoque final, a receita de vendas e o resultado com mercadorias. No decorrer do período, houve compra e venda, gerando movimentação no estoque. Entretanto, a venda ocorreu entre as compras, por isso, no inventário permanente, é importante visualizar que as compras posteriores a cada venda não vão interferir na apuração do custo das mercadorias vendidas naquela data da ocorrência da venda. Somente quando for realizada outra venda é apurado o novo custo das mercadorias vendidas na nova data.
Nesse caso, o custo das mercadorias vendidas do período será o somatório de todos os custos das mercadorias vendidas parciais de cada data. No exemplo, não ocorreu outra venda, logo, não foi apurado outro custo das mercadorias vendidas. Vamos considerar os fatos ocorridos até a data de saída do estoque para termos um valor de custo das mercadorias vendidas e o resultado com mercadorias atualizado. O tratamento é o mesmo para qualquer método utilizado, PEPs, WEPs ou custo médio. As vendas interferem diretamente no resultado com mercadorias. No estoque, todavia, elas são apenas um referencial indicativo de redução do mesmo. Funciona como um dos fatos geradores de saídas do estoque. Quando temos a informação da quantidade e valor das vendas de mercadorias, por exemplo, venda de 240 unidades a R$ 32, devemos utilizar apenas a quantidade 240 unidades para darmos baixa no estoque, independente de ser PEPs, WEPs ou custo médio. E a multiplicação de quantidade pelo valor unitário das mercadorias. Por exemplo, 240 unidades vezes R$ 32, totalizando R$ 7.680, para acharmos o valor total das vendas e, posterior, o resultado com mercadorias. Ainda utilizando o exemplo anterior, calculamos um custo das mercadorias vendidas, 4.200, e vendas líquidas, 7.680. Então, o resultado com mercadorias será igual a 3.480. Contabilização no livro diário. O lançamento refere-se à compra de mercadorias à vista, em dinheiro, onde foi lançado o valor 2.160 na conta mercadorias a débito e a caixa a crédito. Para a compra de mercadorias à vista com cheque, o valor de 1.900 foi lançado a débito na conta mercadorias e a crédito na conta Banco Conta Movimento. Para a venda de mercadorias a prazo, o valor de 7.680 foi lançado a débito na conta Clientes e a crédito na conta Vendas. Para compor o custo das mercadorias, o valor 4.200 foi lançado a débito na conta Custo das mercadorias vendidas e a crédito na conta Mercadorias. Observamos um lucro nesta venda de 3.480. Para a compra de mercadorias a prazo, o valor 2.300 foi lançado a débito na conta Mercadorias e a crédito na conta Fornecedores. Para a determinação do resultado da empresa, logo em seguida, foi encerrada a conta Vendas e o seu valor foi transferido para a conta Resultado com Mercadorias. Deste modo, o valor 7.680 foi debitado na conta Vendas e creditado na conta Resultado com Mercadorias. Procedimento semelhante aconteceu com Custo de Vendas, em que foi encerrada a conta Custo das mercadorias vendidas e o seu valor foi transferido para a conta Resultado com Mercadorias. Desse modo, o valor 4.200 foi debitado na conta Resultado com Mercadorias e creditado na conta Custo das mercadorias vendidas. Vamos ver como funcionam os razonetes, sendo que a primeira conta é a conta debitada e a segunda conta é creditada. Observou-se que conta mercadorias já possuía um saldo no valor de 1.280 referente ao estoque inicial. Para a compra de mercadorias à vista em dinheiro no valor de 2.160, foram lançados as contas mercadorias e caixa.
Para a compra de mercadorias à vista, em cheque, no valor de 1.900, foram lançadas as contas mercadorias e banco conta movimento. Para a venda de mercadorias a prazo, o valor de 7.680 foram lançadas as contas clientes e vendas. Para o custo de vendas, o valor de 4.200 foram lançados as contas custo das mercadorias vendidas e mercadorias. Para as compras de mercadorias a prazo, no valor de 2.300, foram lançadas as contas mercadorias e fornecedores. As contas de receitas, custos e despesas precisam ser encerradas e os seus respectivos valores serão transferidos para a conta resultado com mercadorias. Para o encerramento da conta vendas, o valor 7.680 foi lançado a débito e a crédito na conta resultado com mercadorias. Para o encerramento da conta custo das mercadorias vendidas, o valor 4.200 foi lançado a crédito e a débito na conta resultado com mercadorias. Observa-se que na conta resultado com mercadorias, as receitas no valor de 7.680 são maiores que os custos no valor de 4.200, gerando um lucro de 3.480. Resumindo, no inventário permanente, o estoque é constantemente atualizado. Observe que o lançamento 3.1 significa que deriva do lançamento 3, ou seja, toda venda estimula a saída do estoque e isto gera custo. Outro detalhe consiste na apuração do resultado com mercadorias. Para tal, foi preciso transferir o saldo da conta vendas em contrapartida da conta resultado com mercadorias. E também transferir o saldo da conta custo das mercadorias vendidas em contrapartida da conta resultado com mercadorias. Utilizamos apenas a conta mercadorias e não utilizamos a conta compras, pois no inventário permanente é necessário um controle continuado de estoque. E a conta compra não mantém o estoque atualizado. Os lançamentos contábeis retratam exatamente a movimentação da ficha de controle de estoque. Ficha de controle de estoque. Através dessa ficha de controle de estoque, as empresas monitoram cada mercadoria por espécie, por exemplo, tecido de algodão estampado, tecido de algodão liso, e por unidade, quilograma, caixa, peças, milheiro, unidade. A data de entrada serve como referencial cronológico para a identificação quanto às mercadorias que entram primeiro no estoque e as que entram depois, e, consequentemente, aquelas que sairão antes ou depois. A data de saída é quando a mercadoria é vendida ou devolvida e provoca um escoamento do estoque. As entradas dizem respeito, tipicamente, a todas as compras de mercadorias realizadas para abastecer os estoques do comprador que deseja revender as mesmas, sejam elas à vista ou a prazo. Atipicamente, tem a ver também com as devoluções de vendas por parte dos clientes, pois as mercadorias retornam ao estoque após as vendas serem anuladas. Na coluna entrada, destinada a registrar as compras, registramos também quando da devolução de compras, a quantidade, o preço unitário e o valor total entre parênteses. Ou seja, indica que o estoque foi reduzido pela devolução, afetando, portanto, o saldo. O mesmo procedimento se aplica também nos abatimentos sobre compras,
que são lançados os valores na coluna entrada, valor e total, do formulário entre parênteses. Não se preenche quantidade e valor unitário, porque o abatimento implica tão somente em reduzir o valor da última compra, reduz o custo do estoque, e não em retorno de mercadorias. Por isso, deve-se recalcular o valor unitário do estoque. O valor do estoque da empresa reduz pela obtenção de benefício por parte dos fornecedores. Relação terceiros-empresa. As saídas refletem tipicamente as vendas de mercadorias direcionadas para atender aos clientes ou consumidores. Atipicamente, as saídas podem estar relacionadas com as devoluções de compras ao fornecedor e ou perdas em decorrência de fenômenos da natureza, incêndio, validade, obsolescência e outros. Nesse caso, as baixas do estoque são lançadas na coluna das entradas, a quantidade, o preço unitário e o valor total, entre parênteses. As saídas também indicam o valor do custo das mercadorias vendidas, de acordo com cada método utilizado, descontados as devoluções de vendas. As saídas acontecem e geram o custo das mercadorias vendidas, ou seja, toda vez que a empresa vende, o estoque esvazia, e isso tem um custo, o custo de mercado. Na coluna saída, destinada a registrar as quantidades vendidas e os valores respectivos a essas quantidades. Registramos também quando da devolução de vendas, a quantidade, o preço unitário, o valor total entre parênteses. Ou seja, indica que o estoque foi acrescido pela devolução, afetando, portanto, o saldo. Os abatimentos sobre vendas não aparecem no formulário, porque interferem apenas nas vendas líquidas e não no custo dos estoques. Interferem somente nos estoques dos clientes, relação empresa-terceiros. O saldo é o que fica no estoque após os ajustes diversos, tais como ingresso de mercadorias pela compra ou devolução de vendas, ingresso de mercadorias pela venda e ou devolução de compras, transferência da matriz para a filial ou vice-versa. A soma no rodapé do formulário finaliza o mesmo indicando de forma total a quantidade em unidades compradas de mercadoria num determinado período e seu respectivo valor. A quantidade total saída do estoque e seu valor total correspondente. E ainda, a quantidade total de mercadorias que não foram vendidas e ou devolvidas, mas servirão para iniciar um novo período com disponibilidade para venda, seguindo do valor correspondente. Analisando a ficha de controle de estoque, observa-se que o estoque inicial é lançado diretamente na coluna do saldo. No dia 1º/4, houve a compra de mercadorias, 120 unidades, a R$ 18,00 cada. Foi registrado na coluna entrada e também na coluna do saldo. Preste atenção, estoque inicial está destacada desta compra. No dia 1º/5, houve a compra de mercadorias, 100 unidades, a R$ 19,00 cada, sendo registrada na coluna entrada. Observe na coluna saldo que temos destacadas as 3 entradas. No dia 15/5, houve a venda de mercadorias, 240 unidades a R$ 32,00 cada. Na ficha de controle de estoque, não nos interessa por quanto foi vendido, pois devemos tirar o valor unitário da coluna saldos logo acima deste fato.
Pelo sistema primeiro que entra é o primeiro que sai, na saída tiramos da coluna saldo estoque inicial, depois da segunda, sendo registrado na coluna saída. No dia 1º/6, houve a compra de mercadorias, 100 unidades, a R$ 23, sendo registrado na coluna da entrada e também na coluna saldo. Na coluna saldo, temos registrado os saldos remanescentes da venda anterior, mais a nova aquisição. No final da ficha de controle de estoque, nós temos registrado a soma das colunas entrada, saída e saldo, sem preencher a coluna valor unitário. Vamos ver o que diz o artigo 295 do Decreto 3.000 de 1999. Decreto 3.000 de 1999, artigo 295. O valor dos bens existentes no encerramento do período de apuração poderá ser o custo médio ou o dos bens adquiridos ou produzidos mais recentemente. Admitida ainda a avaliação com base no preço de venda, subtraída a margem de lucro. Portanto, se o estoque final do período de apuração estiver avaliado pelo custo médio ou pelos valores mais altos, concluímos que somente poderá ser escolhido o critério custo médio ou PEPS para satisfazer a legislação do imposto de renda. Isto é, quando utilizamos o critério de avaliação PEPS, os valores que permanecem no estoque ao final do período são os valores mais altos, porque os menores valores já saíram. Chegamos ao término da análise dos sistemas de controle permanente de estoque, o PEPS. Primeira mercadoria que entra em estoque é a primeira mercadoria que sai do estoque, e do custo específico. Refaçam os modelos para melhor aprendizagem. Cabe ao aluno acompanhar laudos e processos de auditoria, bem como é sempre bom estudar o histórico e evolução do inventário nas empresas, a fim de se observar sua capacidade de produção em relação aos estoques. Com isso, reduzir seus custos, melhorando assim sua rentabilidade do ponto de vista administrativo. Antes de encerrar a aula, vamos ouvir do nosso contador quais os benefícios financeiros e práticos das empresas em controlar seus estoques permanentes. As empresas que controlam seus estoques permanentemente têm o benefício de racionalizar suas compras, evitando assim estoques desnecessários, evitando falta de produto e também podem até proporcionar promoções e reduções de preço de acordo com as oscilações de mercado. Com a avaliação permanente do seu estoque, você tem condições de determinar quanto você comprou, quanto você vendeu, a que custo foi vendido, e você tem condições de determinar o seu estoque final, sem que haja necessidade de você ir até o local do seu estoque e verificar produto por produto qual é a quantidade que ele possui. Vamos ver agora as dicas de estudo da aula de hoje. Como dica de estudo da aula de hoje, indico o livro Contabilidade de Custos para Não Contadores, dos autores José Hernandes Pérez Júnior e Luiz Martins Oliveira, da editora Atlas. Bons estudos!